Graça e paz, amados irmãos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma vez o nosso estudo bíblico, caminhando nessa jornada na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós já estamos no capítulo 4. Na próxima semana é o nosso último estudo da série relativa a Gálatas. Nós vamos ler na semana que vem o capítulo 5 e 6. E assim nós encerraremos essa série de estudo aqui que nós tivemos esse mês de julho, estudando a carta de Paulo aos Gálatas. Tem sido muito proveitoso até aqui. E o estudo de hoje, ele começa uma nova cena dessa jornada, dessa caminhada na carta de Paulo aos Gálatas. O que a gente viu até agora foi uma coisa, e a partir de agora, a partir do capítulo 4, Paulo começa a apresentar as soluções para o problema. Como resolver aqueles problemas que nós estávamos vendo já desde o capítulo 1. Mas antes disso, nós vamos orar e louvar o Senhor. Convido você a orar comigo nessa hora. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade, mais uma vez, estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a Tua palavra. Fala com o Teu povo. Fala, Senhor Deus, com as pessoas que se interessam nesse momento e aprender um pouco mais da Tua palavra, dos Teus caminhos, das Tuas verdades, Senhor Deus. Ilumina, Senhor Deus, o nosso entendimento, as nossas limitações. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, pelos recursos, pelos meios que nós temos, que nos permite, Senhor Deus, de alguma forma, nós ouvirmos a Tua palavra, nós prestarmos um serviço de culto ao Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, amados irmãos. Nós vamos agora ouvir uma canção. Nós vamos também cantar. Se você quiser cantar, fique à vontade. A música é Muitos Virão Te Louvar. Um cântico missional, um cântico congregacional que fala a respeito dessa múltipla graça de Deus reservada a todos aqueles que se comprometem em crer, a todos aqueles que são chamados a crer nessa verdade do Evangelho, que não tem a ver simplesmente com raça, com classe social, com oportunidade de vida, mas a todos quantos Deus quiser chamar. Lembre-se, eu preguei isso há poucos dias atrás, Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro diz: arrependam-se para que vocês façam parte da família de Deus, vocês receberão o dom do Espírito Santo, e essa promessa está disponível não só para vocês, mas para os seus filhos também e para todos quantos Deus chamar. E todos quantos Deus chama é de todas as tribos, línguas, povos, raças e nações. Muitos virão louvar o Senhor. Então, bendito seja sempre o Cordeiro Santo, aquele que cuida de todas as coisas e que nos quatro cantos da terra levanta o seu povo e capacita o seu povo para assim permanecer fiel na missão. Povos e raças, muitos virão te louvar.
oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus presente aqui. Estamos com a palavra aberta. A palavra é dele. Quando nós estamos lendo a sua palavra, olhando para a sua palavra, nós estamos diante do Senhor vivo que fala conosco. Vamos então para o nosso estudo. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 4. Diz assim: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que aconteceu com a alegria de vocês. Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar.
Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Uma leitura comprida, mas completamente necessária. Vamos só recapitular o que é que a gente leu no capítulo 3, por que é que começou-se assim, capítulo 4. Lembre-se sempre, é uma carta, é um documento só. Do capítulo 1 até o capítulo 6 é um mesmo documento, é uma carta escrita ou ditada pelo apóstolo Paulo. Então nós sempre temos que ler entendendo que é um assunto contínuo, é um documento só. A divisão de capítulos e versículos ela é recente, ela é muito posterior aos escritos originais. A divisão de capítulos e versículos serve para nos ajudar a localizar os textos bíblicos, como nós costumamos fazer. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo 3. Isso ajuda a gente na localização do texto bíblico, né? Para que a gente entenda justamente aquele ponto que nós queremos tratar do capítulo 4, do versículo 3, que foi o que eu citei como exemplo. Mas quando Paulo escreve, ou quando Paulo dita a sua carta para que outra pessoa escrevesse, como também era costume do apóstolo Paulo, ele não escreve, agora começa o capítulo 2. Agora você vai para a próxima folha que nós vamos começar o capítulo 3. Agora eu vou parar aqui que eu vou começar a escrever o capítulo 4. Não, a carta está sendo escrita, ou está sendo dita e escrita também, mas por outra pessoa. Então é um documento escrito por completo. Então o capítulo 3, que foi o que a gente viu semana passada, o apóstolo Paulo começou a falar sobre a questão dos filhos de Deus, que são aqueles que herdam de fato a promessa feita lá em Abraão, que são não aqueles que estão debaixo da lei, porque a promessa foi feita anteriormente à lei. A lei ela veio 400 e poucos anos depois. Lembra que ele disse isso no último estudo em Gálatas capítulo 3. Ele diz, a promessa ela vem antes da lei. A lei vai aparecer depois. Então a gente tem que acreditar naquilo que é prometido por Deus. E aí ele diz qual é o papel da lei. O papel da lei era para que a gente tivesse um vislumbre do caráter de Deus e que isso nos limitasse diante dos nossos pecados no relacionamento com o Deus da promessa. Mas nós temos o nosso caminho é por fé no Deus da promessa. Então é sobre isso que ele começou a falar. Eu vou ler aqui o final do capítulo 3 para a gente já emendar com o capítulo 4. Então ele terminou dizendo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, guarda essa palavra, herdeiros segundo a promessa. Começa o capítulo 4. Digo, porém, que enquanto herdeiro, agora começou o capítulo 4. Ele pegou aquela palavra herdeiro que terminou no capítulo 3 e começou a trabalhar ela no capítulo 4. E é assim que a gente começa. Mas antes disso, nós vamos fazer um slide de resumo aí. Por exemplo, até aqui, o que nós já estudamos do capítulo 1, 2 e 3, nós já percebemos, estudando essa carta, que havia um problema doutrinário emergente nas igrejas da Galácia, por influência dos mestres judaizantes, que tentavam colocar na lei a autoridade que só existe em Jesus. A igreja em questão se via levada por outra doutrina que não era o evangelho de Jesus Cristo. Paulo, porém, escreve essa carta na tentativa de mais uma vez afirmar e lembrar os irmãos o papel da lei e da fé em Jesus com suas implicações.
Então, até aqui, o que nós vimos foi isso. O que nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 3 é isso. Existe um problema doutrinário acontecendo nas igrejas da Galácia. O apóstolo Paulo está mandando essa carta na tentativa de tratar essa problemática doutrinária. Então, Paulo, ele escreveu essa carta na tentativa de afirmar a centralidade de Cristo, e não só isso, mas de lembrar o papel da lei e o papel da fé em Cristo Jesus com as suas implicações. Eu fiz questão de escrever esse com as suas implicações, porque não é só necessário nós sabermos que eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Mas no que implica isso? Aonde deságua esse rio? Qual é o caminho que isso me leva a percorrer? Eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Isso não tem a ver com as minhas obras, isso tem a ver com a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, isso tem a ver com o plano de Deus, com a vontade de Deus. Ok, mas o que isso na minha vida, na minha agenda, na minha vida prática, no meu dia a dia, quando eu estou na minha casa, quando eu estou no meu trabalho, o que implica ser alguém justificado por Cristo Jesus? O que implica ser alguém que crê em Deus? O que implica ser um cristão, um crente? Entende? É muito importante que a gente saiba a nossa identidade no Senhor. Quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, o que isso implica, no que isso resulta, qual é o produto, qual é o fruto, qual é o resultado dessa comunhão com Deus. É sobre essas coisas que o apóstolo Paulo está tratando a igreja da Galácia. Ele está dizendo, nós temos um problema. Como nós vamos tratar esse problema? Primeiro vamos lembrar a doutrina. A doutrina é, ninguém é salvo pela prática da lei, mas nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Fechando esse ponto, o que isso quer dizer? Quem nós somos então diante dessa verdade? É isso que Paulo começa a tratar, capítulo 4, 5 e 6, certo? Hoje nós vamos ler o capítulo 4. Então, olha só, nesse slide, por exemplo, diz para nós entendermos os versículos de 1 até 4. Mesmo os judeus fazendo parte da família de Deus, e aí entre parênteses e entre aspas, os filhos de Deus, por causa da questão da promessa a Abraão e eles serem descendentes diretos de Isaac, mesmo os judeus fazendo parte da família de Deus, com o direito de herdar as promessas enquanto estavam debaixo da lei, eles eram escravos, pois crianças debaixo da tutela do pedagogo precisam obedecer. Volta aqui para mim. Lembra a semana passada que nós vimos que a lei ela tinha um trabalho de ser pedagogia para o crente? Não o papel que era, mas até hoje ainda nos serve como uma tutela, uma orientação que nos leva a Cristo. Nós não temos salvação na lei. A lei não nos salva. A lei nos condena. Mas é uma condenação que nos conduz, que nos leva ao caminho de salvação. Não por cumpri-la, justamente por descumpri-la. Mas ela vai nos levar a quem cumpriu. Porque, citei semana passada, olhamos para ela e percebemos, não consigo, não posso, sou pecador, sou transgressor, sou limitado, para mim não dá, essa proposta eu não consigo me comprometer com isso. E a lei vai dizer, muito bem, então eu vou te passar para aquele que pode resolver o seu problema, para aquele que pode te solucionar. Porque enquanto isso nós estamos subjugados à autoridade da lei e nós somos escravos dela, porque nós tentamos obedecê-la, nós tentamos cumpri-la, mas sempre fracassamos, nunca conseguimos. E é uma vida pesada, é uma vida de escravidão, é uma vida que nos conduz à condenação, à morte. Paulo diz, eu não saberia o que é pecado se a lei não me dissesse que é pecado. Eu não saberia que adultério é errado se a lei não dissesse para mim, não adulterarás. O problema é que o meu coração sente isso. O problema é que a minha inclinação carnal me leva para isso, me puxa para isso. E é aí que nasce a tensão da vida cristã. É aí que nasce a tensão da vida do crente. Porque agora ele sabe que ele não deve pensar naquilo, desejar aquilo, fazer aquilo. Porque a lei mostrou para ele que aquilo é errado, que Deus não se agrada daquilo, mas o coração dele deseja aquilo.
Então você vive nessa vida presa, escravizada. E Cristo vem e nos liberta dessa condenação, dizendo, você vai continuar pecando. Nós vamos entrar agora num novo tratamento, um tratamento de santificação, é um processo. Mas você não vai se libertar do pecado, vai se libertar da condenação do pecado. Inclusive o pecado se faz necessário na nossa vida, e o apóstolo Paulo diz isso, porque ele nos faz lembrar da nossa necessidade e dependência de salvação e de submissão à graça de Deus. Paulo diz, foi-me colocado um espinho na carne para que eu me lembrasse o tempo todo que a graça de Deus é que basta para que eu tenha uma vida saudável com Ele. Porque se não fosse isso, logo no meio do caminho, a gente se perderia. A gente já ia achar que a nossa performance, os nossos esforços é que fazem com que a gente vá ficando cada vez mais digno e reto diante de Deus. Era o problema aqui dos Gálatas, que o Paulo falou anteriormente. Será que vocês agora querem se aperfeiçoar pelo seu próprio esforço? Foi o que ele disse no capítulo 3, que nós vimos no último estudo, na semana passada. Vocês ouviram? Receberam o Espírito Santo pela lei ou pela fé? A resposta, pela fé. Então, e agora vocês querem pelo seu próprio esforço continuar nessa caminhada? Paulo está dizendo, desistam. Vocês não vão conseguir, porque essa jornada, ela é trilhada pela fé e não pelas boas obras. As boas obras são as tais das implicações que eu citei agora há pouco, pelo fato de crermos. É o resultado dos crentes, é o produto do crente, é fruto. Mas, continuando no slide. Contudo, com a vinda do Messias, todos os que creem, tanto judeus como gentios, estão diretamente debaixo do Filho. Não estamos debaixo de um poder espiritual qualquer. Por isso, a nossa condição muda radicalmente. Estamos no Messias. E já que Ele é o Filho, estamos dentro da família de Deus. Olha só o que o versículo 1, 2, 3 e 4 tem a nos ensinar. É que mesmo os judeus que julgavam ser eles o povo da aliança, porque geneticamente, biologicamente, etnicamente falando, eles eram os descendentes diretos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Israel, né? Então, mesmo eles fazendo parte dessa família de Deus, de ter esse direito da promessa, enquanto estavam debaixo da lei, eles eram, na verdade, escravos, porque quem está debaixo da lei é escravo. Porque crianças é que ficam debaixo da tutela do pedagogo. Lembra a semana passada? A lei é um pedagogo, é um tutor. Então, eles são completamente escravos, submissos a esse tutor, a esse senhor que escraviza a gente, que é a lei. Contudo, com a vinda do Messias, todos os que creem, e aí, seja gentil, seja judeu, seja lá o que for, eles estão diretamente debaixo do Filho. Não estamos debaixo de um poder espiritual qualquer. Não estamos debaixo da influência de um pastor, de um padre, de um sacerdote, como eram os caminhos propostos pela lei. Nós estamos debaixo de um poder espiritual qualquer. Nós estamos debaixo da autoridade de Cristo Jesus, aquele que nos libertou da escravidão. Por isso a nossa condição ela muda radicalmente. Nós passamos de escravos para livres. Não é uma mudançazinha, não é um acréscimozinho, não é uma condiçãozinha, bem pejorativo mesmo, por isso que eu estou usando no diminutivo. É uma mudança radical, profunda na nossa vida, quando nós abraçamos essa fé em Cristo Jesus, porque nós estamos nele, nós não estamos com Ele, nós estamos nele, nós somos crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, o Espírito de Cristo habita em nós, nós estamos unidos a Deus por meio de Cristo Jesus. Então, se Ele é Filho, nós também nos tornamos filhos, não somos mais escravos. Porque o escravo, ele não tem parte na herança da família do pai. Isso no contexto ali da época em que todas as famílias tinham um escravo. E acontece isso, que o escravo, ele não tem parte na herança da família. Porque apesar dele ser um membro da família, ele não tem direito na herança da família.
Então ele trabalha para a família, ele convive com a família, ele está ali na família, mas na hora de receber o benefício por pertencer à família, ele não é considerado alguém da família, porque ele é só o escravo da família. O que Jesus faz é pegar nós, que éramos escravos da família de Deus, e nós somos adotados, nós somos agregados, recebidos na família de Deus, para que nós tenhamos parte na herança de Deus, nas bênçãos de Deus. Partilhemos da glória de Deus, dos benefícios de ser povo de Deus. Então, voltando para o texto, Paulo está dizendo: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, é uma criança, ele não difere em nada do escravo, porque apesar dele ser dono, ele ter parte na herança, ele vive na mesma condição que o escravo. Por quê? Porque ele ainda está ali debaixo dos cuidados da babá, do tutor, do pedagogo. Certo? Ele não tem liberdade, ele está preso também, está na mesma condição que o escravo. Então é o que o Paulo está dizendo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Olha só que Paulo já começa a dizer aqui: existe um tempo determinado em que haverá liberdade para essa criança, para esse escravo. Existe um tempo determinado, existe um prazo de validade, existe um plano de saída dessa tutela. Existe um plano de liberdade proposto. Olha a genialidade do apóstolo Paulo. Aí ele diz: assim também nós, quando éramos menores, quando éramos criança, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Ele está dizendo com relação à fé. Quando éramos meninos na fé, quando éramos judeus, nós também estávamos ali, escravizados debaixo da lei. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, versículo 4, mas quando veio a plenitude dos tempos, ou seja, quando veio o tempo determinado pelo Pai, o tempo que dividiu o tempo, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, ou seja, cumprindo todos os requisitos, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o cumprimento da obra de Cristo nos redime da escravidão da lei e somos adotados como filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o seu Espírito, e aí começa já o segundo bloco aqui do nosso estudo, que é a gente entender os versículos 6 até o versículo 9. Veja no slide. Paulo esclarece que essa é uma escravidão a poderes espirituais. Era o caso dos judeus. Neste ponto, Paulo diz que os gentios também eram escravos de deuses. Isso mudou quando conheceram a Deus, ou melhor, como Paulo rapidamente esclarece, que Deus os conheceu. O que Paulo está afirmando é que ninguém pode viver em total independência ou neutralidade espiritual. Ou pertencemos ao Messias, e isso por meio da fé, ou estamos debaixo da influência de outros poderes espirituais. E essa afirmação, ela é muito forte, ela é muito profunda. Veja só, o texto lá dizendo, a partir do versículo 6. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas é filho, porque nós fomos adotados, certo? E por ser filho, você também tornou-se herdeiro das coisas de Deus. Versículo 8. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Olha o que Paulo está dizendo. Quando nós não estávamos em Cristo, nós éramos escravos, mas não só porque a lei nos condena, mas por causa de todo o princípio pecaminoso que ronda a humanidade, que está na criação. Calvino dizia, o coração da humanidade, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Idolatria, irmãos, não é só se prostrar diante de uma imagem ou guardar uma imagem. Às vezes o problema não é nem a imagem, o problema é o nosso coração. E nós podemos fazer do celular um ídolo, nós podemos fazer da roupa
um ídolo. Nós podemos fazer do nosso carro um ídolo. Nós podemos fazer do nosso trabalho. Nós podemos fazer da nossa família, como nós vimos na escola dominical no último domingo, um ídolo. Nós podemos fazer da nossa conta bancária um ídolo. Nós podemos fazer de alguém, um cantor, um político, um atleta, o nosso ídolo. O ídolo é aquilo a qual eu resolvo no meu coração demonstrar devoção, submissão, amor, entrega, fé, confiança, adoração, devoção de fato. E nós podemos dizer que não quanto à conta bancária, por exemplo, como foi um fato que eu citei, mas se sua vida gira em torno de trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e porque você não vê a sua vida sem o trabalho, sem o dinheiro, sem as coisas, os benefícios que o seu trabalho te oferece, você só sabe sentar para conversar com as pessoas sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre o seu ambiente de trabalho. Desculpa te dizer, mas seu coração está completamente comprometido com isso, e isso demonstra uma idolatria. Você está obcecado por isso. Isso pode acontecer. Nós podemos ser pegos, presos a essas coisas. O mundo nos oferece deuses com D minúsculo. Nos oferece essas oportunidades de idolatria que vêm fisgar o nosso coração. Então Paulo está dizendo que quando nós não estamos em Cristo, quando nós não estamos submetidos, completamente comprometidos em comunhão com Cristo Jesus, nós estamos comprometidos com qualquer outra coisa. É isso que Paulo está dizendo. Não existe neutralidade. Não existe ele é um cara bom, ele é um cara honesto, ele trata bem a sua família, ele trabalha, ele é um bom cidadão. Se não estiver em Cristo, ele é um escravo, está debaixo de condenação, ele vai para o inferno, sabe? É radical, não tem assim um meio termo. Por quê? Porque não se trata de boas obras, não se trata do que eu faço ou do que eu deixo de fazer, não se trata do meu bom comportamento, da minha ética, da minha moralidade, é que vai, poxa, o fulano é tão bom que só falta ele ir para o céu. Esse tipo de afirmação coloca no sujeito a justificação, a salvação. Poxa, o cara lá é tão bom, só falta Jesus na vida dele. Olha só falta Jesus na vida dele. Então Jesus vem para acrescentar, para agregar, porque ele já é bom, ele já é jóia, é demais. Entendeu? E se Jesus vier, ele fica melhor. Não, Jesus vem para nos transformar, para nos libertar desse pensamento preso a essa realidade. Então, Paulo está afirmando isso. Quando nós não conhecíamos a Deus, nós éramos escravos, por natureza, a essa realidade idólatra que nos cerca. Mas agora, versículo 9, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que vocês estão voltando a esses princípios fracos, a essa ideia vazia? Como é que depois de experimentarem a comunhão com Cristo Jesus, vocês cogitam a ideia de se submeter à escravidão idólatra que o pecado propõe? Veja só comigo esse último slide agora para a gente concluir o nosso estudo no capítulo 4 de Gálatas. Do versículo 22 até o versículo 31. Paulo faz uma exposição bíblica surpreendente. Ele coloca Sara e Agar como ilustração do que é ser herdeiro da promessa e filho submetido à escravidão. O argumento termina só no versículo 1 do capítulo 5. Então veja só, vamos recapitular. Paulo terminou lá dizendo o capítulo 3. Irmãos, filhos da promessa são aqueles que creem. Esses são herdeiros da promessa de Deus. Contudo, começa o capítulo 4, contudo, o filho pode ser um filho pequeno, não deixa de ser herdeiro, no entanto, ele está igual ao escravo, porque ele está debaixo da tutela.
Apesar de ser filho, ele está debaixo da tutela. O que Paulo está dizendo é, os judeus, os irmãos de Israel, eles não são descartáveis na vida deles. Então não prestou para nada, ficar todo esse tempo. Não. Estou dizendo, vocês podem ser escolhidos por Deus também. Vocês podem ser Israel de fato. Vocês podem ser eleitos, chamados por Deus. Contudo, entendo que enquanto vocês estavam submetidos à lei, vocês estavam debaixo da tutela. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Cristo Jesus cumpriu a lei e nos adotou, nos desescravizou, nos libertou da escravidão e nos adotou como filhos. Somos agregados à família do Pai por causa daquilo que o verdadeiro Filho fez, que é Cristo Jesus. Então, Paulo está trabalhando essa ideia com eles. Bom, então se nós nos tornamos filhos, então nós somos herdeiros. Ponto. Aí ele fechou isso. Então, saibam, irmãos, que quando vocês não estavam em Cristo, vocês estavam debaixo de condenação, debaixo de escravidão. Não faltava só Jesus na sua vida, faltava Jesus completamente na sua vida. Uma mudança radical na nossa vida precisava acontecer. Por isso que eu sempre cito que o pecado não é uma infração de regra apenas, não é algo que eu faço ou que eu deixo de fazer. O pecado é uma influência espiritual de trevas maligna, de condenação que está sobre a humanidade. E que só Cristo é que pode libertar dessa condição obscura, pesada. Sabe, pesada, é escravidão, é trevas, irmãos, é trevas. O pecado é treva, o salário do pecado é a morte. O pecado não pode ser lido, interpretado apenas como não matar, não adulterar, não cobiçar. Não é só isso. Porque então se eu parar de cobiçar, se eu parar de adulterar, se eu parar de matar, então beleza. Não, isso é o que a lei fala. E essa é a proposta da lei. Você cumprir a lei não te torna salvo. O que torna a gente salvo diante de Deus, nesse juízo final de Deus, é Cristo Jesus. Só Cristo nos salva. E Paulo está deixando isso bem claro para os irmãos da Galácia, dizendo, para com essa ideia de circuncisão, de cumprir lei, porque não é disso que a gente precisa. A gente precisa de Cristo Jesus. Só Ele, de fato, muda a nossa vida. Só Ele, de fato, nos agrega à família de Deus. Só Ele, de fato, nos salva. Só em Cristo Jesus nós somos justificados. E Paulo faz, no meio do texto de Gálatas 4, um apelo assim, sentimental. Ele diz, poxa, eu fico muito chateado com isso que está acontecendo. Eu temo que o meu esforço com vocês vai ter sido em vão, porque trabalhei e vocês estão pensando em coisas que não convém, que não faz sentido nenhum com o Evangelho. Paulo diz, bom, eu sofro, mas eu sofro como dores de parto e vejo Cristo sendo gerado em vocês. Pois bem, parte final do texto, para a gente caminhar para a aplicação do nosso estudo, Paulo começa a dizer, então, a partir do versículo 22 até o versículo 31, que é o último versículo do capítulo 4. Paulo, ele diz assim, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. E ali Paulo começa a mostrar ali, numa ideia de analogia, o que de fato ilustra Agar e Sara. Nós estudamos isso há pouco tempo na nossa escola dominical, né? Quando nós falávamos da família e contamos um episódio de conflito no lar entre Sara e Agar, porque Sara, na intenção de acelerar o processo do cumprimento da promessa de Deus, fez com que Abraão se deitasse com Agar e com ela tivesse um filho, que foi Ismael. Mas esse filho, Ismael, é filho de uma mulher escrava, que é Agar. Pois bem, depois, apesar da esterilidade de Sara, da idade avançada de Abraão, o Senhor milagrosamente cumpre a sua promessa de forma sobrenatural, trazendo Isaque à existência naquela casa. Olha o que nós temos numa mesma casa, um filho da escravidão e um filho sobrenatural, um filho da promessa. E é isso que Paulo usa para dizer, gente, é exatamente, Abraão é nosso pai na fé, então presta atenção, Abraão não tem 2 filhos, um filho da escrava e um filho da mulher livre, é isso que Paulo está dizendo, é isso que nós somos. Olha só o slide aí. Paulo faz uma exposição bíblica surpreendente, colocando Sara e Agar como ilustração do que é ser herdeiro da promessa e o filho submetido à escravidão. Então Paulo está dizendo aqui, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, Ismael, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças.
Uma aliança que procede do Monte Sinai, que é onde Deus revelou a sua lei a Moisés. Uma aliança que procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Ele está falando da lei. Essa é Agar. Agar, versículo 25, representa o Monte Sinai, na Arábia, terra gentílica, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Então, Paulo começa a fazer essa exposição. Ele diz no versículo 28, vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. Ismael perseguiu Isaque. O mesmo acontece agora. Os judaizantes estão nos perseguindo, irmãos. É isso que ele está dizendo aos cristãos. Mas o que diz a Escritura? E é aquele episódio que nós estudamos na escola dominical. Mande embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não vai ser herdeiro junto com o meu filho. Então, o tempo de escravidão acabou. E aí, o argumento termina mesmo no capítulo 5, no versículo 1. Mas é o que nós vamos ver no próximo estudo. Mas só para a gente arrematar, ali de fato termina o argumento de Paulo, quando ele diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, olha só a genialidade do apóstolo Paulo, o caminho que ele percorre para nos levar a Cristo e mostrar as implicações que temos em pertencer a Cristo, em ser salvos por Cristo Jesus, em sermos justificados nesse tribunal de Deus, onde a ira de Deus se acende contra todos os pecados, aonde Deus julga retamente, justamente a partir da sua soberania, mas Cristo como advogado faz intercessão por nós nesse juízo final de Deus, onde Ele nos liberta, nos livra da condenação, mas quando nós estamos unidos em Cristo Jesus, porque enquanto nós queremos nos submeter a essa lei de Deus que julga, nós somos escravos, e esses escravos são condenados. Só Cristo é que nos liberta. Então é essa diferença que Paulo está fazendo. Ele está falando, vocês querem mesmo ficar cumprindo a lei, obedecendo a lei? A lei vai levar vocês à condenação. A lei leva vocês à morte, à escravidão. Vocês não conseguem cumprir a lei. Eu tenho uma proposta diferente para vocês. O convite hoje é, venha para Cristo Jesus e seja livre da condenação do pecado, livre do seu próprio coração, livre dos caminhos que o pecado propõe para você. Só Cristo Jesus é que nos transfere dessa realidade. Então, aquela ideia que eu citei agora há pouco, o cara é tão bom, só falta Jesus. Isso aí não tem nada a ver com a proposta do Evangelho, não é só falta Jesus. Jesus não é uma coisa que vem para agregar na nossa vida. Jesus vem nos salvar. Nós estávamos completamente errados, distantes de Deus, separados da glória de Deus. Se não for o Senhor, se não for Jesus Cristo nos libertar e nos salvar, não tem perspectiva de salvação, não tem perspectiva de vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa vida eterna está proposta em Cristo Jesus, quando nós o conhecemos e quando nós nos submetemos a Ele. Percebe? O problema doutrinário da igreja vai ser resolvido e respondido quando nós levarmos a igreja para a centralidade do Evangelho, que é Cristo Jesus. Espero, irmãos, que vocês tenham sido abençoados e que o conhecimento tenha sido acrescentado a você como foi a mim, porque ao mesmo passo que tem que expor o estudo para vocês, eu também volto a rever alguns textos e estudar a palavra. Que a gente esteja firmes, juntos nesse propósito de ser cada vez mais conhecido pelo Senhor na pessoa de Jesus Cristo. Que a gente venha refinar cada dia mais a nossa fé, como o apóstolo Pedro diz, crescendo em graça e crescendo também em conhecimento. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer, como diz a música das crianças. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo. Fique em paz. Um abraço.